gente vai tocar algumas feridas nessa manhã. Então, um conselho para quem está online: tire as crianças da sala, ok? Eu quero falar sobre um tema que, quando a gente vira essa chave, a gente rompe de forma sobrenatural. Mas enquanto não tocamos nesse ponto, a gente não experimenta algumas coisas que Deus tem reservado para nós. Quero falar nessa manhã sobre coerência. Alguém pode repetir isso comigo? Diga: eu preciso de uma fé coerente. Eu preciso de uma jornada de fé coerente. Essa mensagem nasceu de uma conversa com o Leo ontem, no final da noite. Terminei de madrugada essa palavra. Quando eu estava me despedindo aqui, eu falei: cara, vai ser incrível amanhã, vamos incendiar os voluntários, vamos gerar expectativa na igreja. Aí ele falou: a gente tinha que criar uma hashtag com quem está vindo para a igreja, hashtag vai no mercado, mas não vai na igreja. Alguns já pegaram. A hashtag vai na academia, mas não vai na igreja. Você que está aqui, você já passou dessa primeira fase, você está aqui, amém? Eu queria celebrar você que está aqui. Você pode celebrar cada família que está aqui nessa manhã, não porque veio para uma igreja evangélica, mas porque não deixou a desculpa parar você. Eu sei que alguns vão começar a desconectar agora, alguns pontos de audiência vão cair, mas eu queria deixar algo bem claro para você. Você que nos ouve agora, porque além de estar na igreja, tem edificado a sua fé, glória a Deus. Você que nos ouve porque no lugar que você está, no país que você mora, não tem uma igreja que você ainda faz parte, glória a Deus. Mas você que está usando o fato da igreja online, uma desculpa para não ir na igreja, mas não deixou de fazer nenhuma outra coisa na tua vida diária, desculpa, mas é incoerente a fé que você carrega. É incoerente estarmos num ambiente como uma academia, em que está todo mundo com uma temperatura corporal alta. E na igreja, porque você não vem? Pastor, sabe como é? Eu estou evitando um pouco contato. Não, na verdade você precisa evitar desculpas. Porque não é o contato que está te parando, são as suas desculpas que já te pararam, você nem percebeu. Você está comigo? Amém? Talvez não seja para 95% de quem está aqui, mas para alguém vai ser. Então a gente celebra como se não fosse para a gente e está tudo certo. É para alguém que está do meu lado, para mim não é. Amém? É fácil, só para você perceber. Quando uma pessoa quer dizer que não é para ela, ela sempre celebra. Tipo, não é comigo, não é comigo. Então vamos manter esse nível. Eu preciso de pelo menos 30 incendiários comigo. Tem algum incendiário aí, pelo amor de Deus? Eu quero falar sobre coerência, irmão, porque tem muita gente deixando de viver o milagre porque se tornou bom em dar desculpas. Ou você vive milagres, ou você vive desculpas. Ou você vive milagre, ou você vive o seu medo. Ou você vive milagre, ou você vive qualquer outra coisa. Milagre não divide espaço com ninguém. Milagre é Deus fazendo algo impossível. E para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o possível. Quando eu honro o natural, eu vivo sobrenatural. Só que quando a minha jornada é incoerente, eu nem faço o natural e eu estou esperando que Deus faça o sobrenatural. Eu preguei sobre isso na quinta-feira, o milagre de Lázaro. Jesus para diante do túmulo de Lázaro. Jesus poderia dar uma palavra e aquele túmulo ele ser implodido. Jesus poderia dar uma palavra e aquela pedra sair rolando sozinha, mas ele não fez isso. Jesus para diante do túmulo de Lázaro e ele convida o povo. Cara, pega essa chave em nome de Jesus. Ele convida o povo a participar do milagre que ele iria fazer. Qual é a participação da criação no milagre de Lázaro? Algo que qualquer pessoa conseguiria fazer. Jesus fala: rola a pedra. Depois que o povo rola a pedra, então Jesus fala: Lázaro, vem para fora. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Jesus não rola pedras, Jesus ressuscita mortos. Tem coisas mortas que ainda não ressuscitaram por conta de pedras que você ainda não rolou. E está dizendo: por que Deus ainda não moveu o sobrenatural? Porque você precisa mover o natural. Você precisa crer e mover o natural. Essa igreja não começaria se nós não alugássemos uma sala dentro de coworking e a gente começasse, irmão. Você não estaria aqui se você não colocasse a chave da ignição no teu carro, colocasse as crianças dentro do carro e viesse para cá mesmo com sono, talvez mesmo cansado, talvez mesmo sem querer vir. Tem momentos que a gente faz mesmo sem querer, mas quando termina a gente fala: ainda bem que eu vim. Alguém já viveu isso em algum momento? Uau, ainda bem que eu vim, Jesus. Alguém pode dizer isso essa manhã? Ainda bem que eu vim, Jesus. Seu casamento não vai acontecer se você não pedir a tua noiva em casamento, não colocar um anel no dedo dela. Mas depois que você casar, o teu casamento não vai se manter se você não cuidar dela, se você não proteger ela, se você não prover sobre ela.
Tem muitos casamentos que estão terminando não porque a esposa não ama o marido ou porque o marido não ama uma esposa, mas porque tem muita gente que não sabe nem para onde vai. Irmão, casamento da parte da mulher em relação ao homem é uma submissão. Não é que o homem manda e a mulher faz. Significa que essa família tem uma missão e a mulher coopera com ela. Quando a palavra fala sobre submissão, é a mulher cooperar com a missão que o marido tem. Qual que é a missão que o marido tem? É empoderar os filhos, é abençoar a casa, é prover, é proteger, é guardar, é cuidar. Tem muita gente que está preferindo sair desse casamento. Por quê? Porque mulheres falam para nós, pastores, como eu posso me submeter à missão de alguém que não sabe a missão que tem? Como eu posso cooperar com alguém que não sabe para onde está indo? E aí você fala, é sobrenatural. É o inimigo que está furioso. Não, irmão, é você que não está sabendo governar bem a tua própria casa. Honra o natural, viva o sobrenatural. Real life. Faith is action. Fé é uma ação. Fé é ação. Fé não é romantizar ideias a respeito de Deus. Fé não é uma ideia a respeito de Deus. Fé é ação. Eu lembro de algo que a Madre Teresa falou uma vez, eu já comentei sobre isso tempos atrás. Um repórter foi no leprosário que ela estava, ele ficou impactado com tudo que ele viu, com o cheiro, com as coisas, com as pessoas. E ele disse, eu não faria isso nem por $1 milhão. E ela respondeu, eu também não. Eu não estou aqui pelo que eu recebo, eu estou aqui pelo chamado que eu já recebi. Então ela dá passos naturais, e milhões de pessoas vivem algo sobrenatural. Mas ela precisou sair do conforto e ir para o propósito. Ela precisou sair do lugar cheiroso e ir para um lugar que fede. Irmão, existem milagres que não vão acontecer enquanto nós não sujarmos as nossas mãos. Enquanto a gente não sair de um lugar confortável e se envolver com aquilo que não é confortável, mas é eterno. Deixa eu ser sincero com você, irmão. Quantas noites eu já abri mão de descansar para preparar uma mensagem ou para orar por você, para que você tenha um encontro com Deus. Quantas vezes eu já fiquei doente anos atrás, agora eu evito fazer isso, mas já fiquei doente várias vezes anos atrás, porque sai de uma pregação, entra em uma ministração, e entra em um gabinete, e entra numa conferência, e entra num projeto, e entra numa reunião. Mas por que a gente se gasta? Porque existe um valor eterno que dura mais do que tudo aquilo que é passageiro, que é fútil. Mas o sobrenatural só vai acontecer se a gente der passos naturais. Não dá para esperar que Deus te use na palavra se a palavra nunca está aberta diante de você. Não dá para esperar céus abertos se a palavra continua fechada. Não dá para esperar que os nossos filhos sejam apaixonados por Jesus se eles não veem essa paixão nos movendo a servir, por exemplo. Eu quero que meu filho seja apaixonado por Jesus. O teu filho já te viu servindo pessoas porque ama Jesus? Então o que faz você imaginar que o teu filho vai querer ser um voluntário, apaixonado, envolvido, se ele ainda não viu isso em você? Coerência na jornada de fé. E eu não estou aqui para dizer que eu sou o dono da verdade. A espada que corta aí já me cortou aqui, amém? Amém? Eu só estou aqui para despertar você. Esse é o meu papel como pastor dessa casa. Coerência. Engraçado que toda essa mensagem, eu não consegui entrar nela, vamos ver se eu consigo, se não conseguir ficar para o culto da noite. Mas tudo isso nasceu por uma fala. Pessoas não vão para a igreja, mas vão para a academia. Pessoas não voltaram ainda para a igreja, mas já voltaram para o trabalho. Pastor, você sabe como é que é? Eu preciso pagar as contas. Eu sei, e você também não precisa ficar de pé? Porque se você só paga as contas, mas não se enche, você é um sobrevivente, irmão. Deus não te chamou para sobreviver, Deus chamou você para governar. Pastor, você está falando para eu ser um delinquente? Então não, tem várias pessoas aqui de máscara, de distanciamento, a gente higienizou tudo antes. O que eu estou dizendo é que se isso aqui para você é um risco, desculpa, irmão, mas 99% do que você faz e posta nos teus stories são um risco também. Pastor, eu sou do grupo de risco. Ok, você não sai de casa para nada? Não, então por favor, não saia para a igreja. Eu não estou te convidando a viver uma fé irracional que negligencia as coisas. Agora, se a igreja é o único lugar que para você oferece risco, tem alguma coisa errada na tua jornada de fé. O pastor está falando isso porque ele deve estar preocupado, a igreja está vazia. Não, estou preocupado não com o que a gente está vendo agora, com os frutos que a gente vai colher daqui a 10 anos. Nós estamos semeando em tempos difíceis.
Gênesis 26:12, Isaac, no tempo da seca, no meio do deserto, em terra árida, semeou e colheu ainda aquele ano 100 vezes mais do que tudo que plantou. Irmão, pega essa chave em nome de Jesus. Sementes liberadas em tempos fáceis geram frutos incríveis. Sementes geradas em tempos difíceis geram frutos impossíveis. Você semeia num tempo que era impossível semear, você crê no tempo que era impossível crer, você vai frutificar no tempo que era impossível frutificar. Por quê? Porque a gente se moveu de forma natural, crendo no sobrenatural. E ele acontece. Tem alguém que está comigo aqui, pelo amor de Deus, diga amém. Eu creio, eu recebo. Eu quero chacoalhar você para essa realidade, irmão. Amém, pastor, já entendi, eu não vou perder um culto. Não. Vai muito além de bater cartão numa igreja evangélica. Eu estou falando do teu chamado também. Irmão, olha para mim. Você foi gerado por Deus para construir algo eterno, algo que dura, algo que tem valor, algo que vai além de você, algo que toca pessoas, algo que libera destinos. Existe uma dor em você que está diretamente conectada ao chamado que Deus te deu. Você sente uma dor quando pensa em crianças sendo abusadas. Todos nós sentimos, mas se você sente isso de uma forma ainda mais latente, cara, lute por isso, construa algo em torno disso. Você sente uma dor quando você pensa na ideia de que existe alguém com o estômago ardendo e não pode comer, então seja a mão que alimenta quem precisa de comida. Você sente algo te consome quando você vê alguém pregando algo que não tem nada a ver com a palavra, pessoas que pregam heresias. Então, irmão, se consuma pela palavra, seja alguém zeloso por ela, seja um mestre, ajude a edificar igrejas, oferte seminários para alguém. Eu não posso pregar, eu não tenho chamado, então pega um jovem que tem e fala: ei, nada vai faltar na construção da tua jornada de fé, eu vou bancar o teu seminário, eu vou abençoar você. Irmão, seja de forma natural alguém que libera o sobrenatural. Deus nos chamou para sermos provedores, não pedintes. É para mim. A gente tem que mudar essa mentalidade. Quem você é? Eu sou o provedor. E essa é a loucura desse entendimento. Mas eu só tenho para prover porque Deus proveu. Ou seja, eu sei que eu preciso dar, mas eu sei quem me deu primeiro. Eu sei que eu preciso fazer, mas eu sei quem fez em mim primeiro. Eu sei que eu preciso tocar, mas eu sei quem me tocou primeiro. Irmão, pessoas curadas curam pessoas. Pessoas saradas saram pessoas. Pessoas libertas libertam pessoas. Pessoas bem resolvidas ajudam pessoas. Mas pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas frustradas frustram pessoas. Pessoas limitadas limitam pessoas. Aquilo que a gente tem que parar nessa manhã e entender é: ei, eu preciso ter uma jornada de fé que tem coerência. Eu quero que Deus me use, então eu tenho que me alegrar quando Deus usa alguém. Eu quero que Deus me empodere, então eu tenho que celebrar quando Deus empodera alguém. Eu quero que Deus me prospere, então eu tenho que fazer parte da construção da prosperidade de alguém. Eu preciso me mover de forma natural, para que a minha fé não seja só ideológica. Alguém está comigo ainda? Diga amém. Uma das coisas que mais tem sido debatido nesses últimos, 3, 4 anos, sobre essa questão de esquerda, direita, centro-esquerda, centro-direita, no Brasil está extremamente polarizado agora. E eu não vou tomar partido ideológico, eu não vou falar sobre nada disso, mas tem um termo que me chama a atenção, que são os esquerdistas de iPhone, alguma coisa do tipo, você já deve ter ouvido. O que é isso? É a incoerência de alguém que fala sobre uma ideologia comunista, mas que usa Rolex, iPhone, quando ninguém vê. Come em boteco em meio a campanhas políticas, mas está em aviões particulares e resorts, quando ninguém vê. Tem problema ter um Rolex? Não, eu sonho com um dia eu vou ter. Alguém pode dizer amém? Você, se gosta, pode ter também, irmão. O problema é se eu falo contra, mas desejo no meu íntimo. A hipocrisia é quando eu falo para você não fazer algo que eu faço, quando eu falo para você fazer algo que eu não faço. A hipocrisia está, irmão, quando eu assumo um discurso, mas na realidade eu assumo outro papel. Algo que eu aprendi alguns anos atrás no Rio, eu queria compartilhar com você, é que o nosso discurso convence, mas o nosso exemplo arrasta.
Então eu não posso falar sobre honrar o natural se eu não honro também. Não há nenhuma parede nessa igreja que eu não tenha ajudado a pintar. Não há nenhuma parte desse palco que eu não tenha ajudado a parafusar. Não há nenhuma conta dessa igreja que eu não tenha me envolvido para conseguir recursos e ajudar a pagar. Não há nada natural que eu não tenha me envolvido. E por isso eu tenho alegria em saber que de alguma forma sobrenatural Deus também tem me usado. É porque eu posso? Não. É porque Ele quis fazer, irmão. Eu só não quero atrapalhar o que Ele está fazendo. Faz sentido para alguém? O que é coerência? Coerência é entender que uma coisa não precisa anular a outra. Coerência é entender que se eu celebro o poder da oração, não significa que eu posso me ausentar do poder das ações. E vice-versa, se eu celebro o poder das ações, eu não posso negligenciar o poder da oração. Tem algo que eu posso falar em outro momento, eu não vou entrar muito nesse ponto agora, mas na história de Neemias, a Bíblia diz o seguinte: quando Neemias começou a sentir a dor pelo povo dele, a Bíblia diz que então ele senta e chora. Depois ele ora. Depois ele age. Eu vi algo do pastor Craig Rochelle que eu achei maravilhoso. Ele disse: sente-se para chorar, ajoelhe-se para orar, agora levanta e age. Pega essa chave, irmão. Neemias estava a 1.600 quilômetros de distância do povo dele. Ele não via a dor do povo, ele não via as ruínas da cidade, ele não via nada, mas a dor penetrou no coração dele a ponto de consumi-lo. Irmão, ele comia a mesma comida do rei, ele morava no mesmo palácio que o rei, ele estava bem. É como alguns de nós, você mora em Miami, talvez você tenha uma casa confortável, você dirige um carro aqui no Brasil, talvez seria inviável, você está confortável, mas não significa que não existam dores acontecendo exatamente agora. Então sente-se e chore. Nós precisamos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Existe algo que Deus está esperando você se mover para ser canal de cura sobre isso. O teu chamado antecede a tua existência, irmão. O teu chamado antecede a sua existência. Deus não olhou o que estava faltando e falou: já sei, deixa eu pegar o Jabre, me ajuda com isso aqui. Aí ele viu outra coisa que estava doente, já sei, deixa eu pegar o Leandro. Não. Você já nasceu com um chamado eterno para ser resposta de Deus para algo. Você está comigo? Diga amém. Então sente-se e chore. Olha para mim, irmão. Não tem nada melhor do que chorar algo que tem feito o coração de Deus chorar também. Tem nada melhor. Esses dias a gente foi atender uma menina aqui no gabinete. E aí ela queria falar comigo também. Eu apresentei a Rebeca. Eu falei: a líder da intercessão, pode começar com ela, eu estou cansado. Teve um final de semana inteiro de ministração. Ela falou: não, pastor, eu preciso que você faça parte. Eu falei: tudo bem. Aí chamei o Lê, participa aqui, me dá um suporte. Qual que é o problema? Bom, o problema é o seguinte: eu tenho um filho, não foi planejado. E eu acabei de saber que eu estou grávida de novo. E eu marquei o aborto para segunda-feira. A Lari estava grávida ainda, o Pedrinho não tinha nascido, o Benício tinha 1 mês e meio, sei lá, de nascido, 2 meses. Na hora, nosso coração, eu lembro que a gente aconselhou, orou. Quando a gente saiu, o Lê sentou ali, começou a chorar. A gente estava assim: meu Deus. A gente está de fato tocando pessoas, talvez momentos antes dela tomarem uma decisão que podem se arrepender para sempre. Algumas pessoas perguntam: André, eu sempre vejo você pregando com essa paixão, qual que é o segredo? Irmão, o segredo é uma chave que Deus virou alguns anos atrás, é o entendimento de que alguém aqui, ou em meio dessas 3.600 casas, pode estar ouvindo falar de Jesus pela primeira vez, ou pode estar ouvindo falar dele pela última vez. É decisivo. Então quando você ouve algo como esse, você chora por isso, você está dizendo: Pai, eu me importo com aquilo que você se importa também. Isso me incomoda também, isso me entristece também. Agora, não dá só para ficar chorando pelo que está acontecendo de ruim, porque o teu choro, irmão, ele é natural, ele é necessário. Mas se você não secar o teu rosto e começar a fazer algo, você não vai mudar nada. Qual que é a segunda parte então, André? Eu preciso me levantar e fazer? Não. Você precisa se encher de Deus. Sente e chore. Se ajoelhe e ore. Jesus, irmão, ele dá o comissionamento para os discípulos. Vocês estão comigo? Alguém tem esse sinal de Deus? Eu sinto uma atmosfera de temor nessa manhã tão poderosa. Deus está ativando ministérios aqui para sempre. Eu creio nisso. Uau.
Jesus ele fala, olha, vocês vão por todo mundo, vão pregar o evangelho para toda criatura, vocês vão batizar no meu nome, vocês vão fazer isso, isso, aquilo. Mas ele diz, mas permaneçam até que venha sobre vós o revestimento de poder. Irmão, em outras palavras, Jesus está falando, ei, vocês vão falar de mim para todo mundo. Está tudo certo, fique em paz. Mas não fala de mim sem antes ser cheio de mim. Ele fala, vocês vão, mas permaneçam até que. Sente-se e chore. Se ajoelhe e ore. Deixa Deus envolver você. Deus vai dar estratégias para você. Deus vai dar nomes para você. Deus vai dar ideias dos céus para você. Deus vai ativar algo em você. Irmão, eu falo sem nenhum medo de ser mal interpretado. O que eu tenho vivido como pastor nesses 2 anos é graça ao extremo do que esse nome carrega. De receber mensagem, como a gente recebeu na semana passada, o empresário da Barra fala, o meu filho de 8 anos não dorme sem antes ouvir uma pregação sua. Todos os dias ele só dorme antes de ouvir a pregação. E eu estou vendo o quanto que vocês têm passado dificuldade com o som. Eu quero ofertar para mandar um engenheiro de áudio meu para ir, e eu vou pagar tudo que precisa para fazer a acústica do auditório. Irmão, entende algo? Por que isso está acontecendo? Porque o nosso LED é legal, porque... Não, irmão, pelo amor de Deus, estruturalmente nós não somos nada ainda. Mas em alguns momentos a gente já compartilhou, cara, eu creio, Deus vai mandar alguém para ajudar a gente com isso. Cara, eu creio, Deus vai levantar uma provisão para esse cara, eu creio. E aí do nada, pega essa chave, irmão, do nada, chega uma mensagem, do nada, chega uma resposta, do nada, chega uma família, do nada, uma porta se abre, do nada, Deus te dá uma ideia, do nada, irmão, esse do nada de Deus leva muito tempo para acontecer. Existe um clamor dentro de você sendo gerado e do nada para os homens, Deus envia uma resposta que já era algo real para ele. Do nada a gente recebe essa mensagem, para Deus já estava resolvido. É por isso que em alguns momentos, irmão, ele diz, ei, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É como se ele falasse, filho, eu já estou gerando algo que do nada vai chegar, então aquieta o teu coração, espera em mim, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vocês estão comigo? Então senta e chora, descobre em Deus o teu chamado, o que queima você. Qual é o propósito eterno que Deus te gerou para fazer? O que em algum lugar na face da terra está à espera do teu posicionamento? Depois se ajoelhe e ore. Se enche de Deus, busque estratégias de Deus. Deus me dá ideias, me dá visões dos céus, abre portas, me conecta com as pessoas certas. Tira toda ideia que é minha, mas que não te agrada. Deus me mostra. Acabou de fazer isso? Agora levante-se e haja. Comece. Pessoas que marcaram a história não começaram grandes, irmão. O primeiro discurso do Martin Luther King não foi I have a dream. Ele falava quando ninguém queria ouvir. Primeira cesta do Michael Jordan não foi a última do último campeonato. A primeira vitória de Senna não foi a última que a gente viu antes da última corrida que ele partiu. Não foi. Ele estava em karts por horas, por anos, sonhando, gerando, até que a gente conheceu Senna, mas Senna já estava lá sendo gerado há tempo. O primeiro gol do Ronaldinho não foi no final de uma Copa. O teu melhor contrato não foi o último que você fez. Foi o primeiro, first step. Primeiro passo. A minha pregação não foi essa primeira. A primeira foi péssima, a segunda foi ruim, a terceira foi horrível, a quarta foi ok, a quinta foi péssima de novo. Até que em algum momento alguém gostou, eu comecei a falar, talvez eu consiga levar jeito para isso, talvez Deus me use com isso. Eu estou falando para pessoas bem-sucedidas em várias áreas, irmão. Você não começou pronto. Deus trouxe você até aqui. Então, comece a gerar em Deus os próximos passos. Deus, qual é o projeto? Qual é... Deus, eu não sei, eu quero ajudar a igreja com crianças. Eu vou, como um empresário procurou a gente, eu quero saber o que está no teu coração, pastor. No almoço essa semana eu falei, um campus só para o Kids, cara. Um auditório só para o Kids. A gente buscar os nossos filhos e ter lá crianças e adolescentes ministrando louvor, um palco para eles pregando a palavra, uma área criativa. Eu sonho com isso. Ele falou, então coloca no papel e me apresenta, e eu quero ver como eu consigo ajudar nisso. Irmão, já comecei a procurar o espaço, a gente já fez uma aplicação, a gente já está, ou seja, eu preciso sentir uma dor em Deus, eu preciso buscar uma direção em Deus e eu preciso agir.
Move, faith is action. Isso é coerência. Você está comigo? Diga amém. Eu tenho mais 8 minutos. Alguém me dá mais 8 minutos para terminar essa mensagem? Uau. Coerência. Tem uma história que diz que uma vez foram perguntar para um sábio o que era mais importante na jornada de fé: tempo de oração ou tempo de leitura da palavra? A resposta dele foi sensacional. Ele falou: pergunte para um pássaro qual asa é mais importante para ele, a direita ou a esquerda? Irmão, coerência é entender que uma coisa não precisa anular a outra. Eu quero fazer dinheiro, faça, mas construa algo eterno também. Eu quero ter tempo de qualidade com a minha família, tenha, mas tenha tempo de qualidade com Deus também. Eu quero cuidar do meu corpo, cuide, mas não faça dele o teu altar de adoração. A gente é muito polarizado. Pastor, eu entendi isso, então quer saber? Eu não vou nem mais dar dízimo, eu não vou dar mais oferta, eu vou pegar alguém pobre que precisa, eu vou fazer. Não, irmão, você não precisa ferir um princípio para poder ser generoso. Seja fiel nos dízimos, seja generoso nas ofertas. O que eu mais ouço, cara, eu não estou indo porque eu estou tendo tempo de qualidade com a família. O que eu mais vejo: pessoas que negligenciaram a presença, o envolvimento, o serviço, o propósito, usam como desculpas o tempo com a família. Mas algo natural não se sustenta se não tiver uma base sobrenatural. Tempos depois o casamento está em crise, problema com os filhos, aí como é que faz? Recorre, quer em dias reconstruir algo que negligenciou por anos. Pastor, me ajuda, o que foi? Meu casamento está em crise. Mas vocês não saíam para jantar todo dia? Um jantar não sustenta um casamento, irmão. Um passeio no parque não sustenta a criação dos filhos. Existe algo que é tão importante quanto em alguns momentos, mas no início é mais importante do que qualquer coisa. Se chama fundamentos. Jesus dá um exemplo de duas casas, 2 construtores. Um deles edifica com os fundamentos sobre a rocha e outro sobre a areia. Vocês estão comigo ainda? Diga amém. Olha para cá, não perde isso, irmão. A Bíblia diz que eles terminam. E não diz em que tempo cada um terminou. Eu imagino que aquele que negligenciou os fundamentos terminou mais rápido. Porque enquanto está um cavando, o outro já está aí subindo. Enquanto tem um cavando para baixo, tem outro crescendo para cima. Provavelmente ele economizou, porque grande parte do gasto de uma construção, quem trabalha com a área sabe disso, está nos fundamentos. Só que não é estético, não é visível. Ninguém toca, ninguém elogia. Não é como o ladrilho do banheiro, não é como as cadeiras da mesa do jantar. Ninguém vê. Só que a grande verdade é que se ele não for bem fundamentado, nada do que você coloca depois se sustenta. Então ele diz: olha, então vieram ventos fortes. E aquele que edificou com fundamento sobre a rocha permaneceu. E a outra casa se desfez. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Não importa como começa, mas é como termina que importa. Às vezes a gente está indo rápido, a gente está feliz porque está construindo, edificando, ganhando dinheiro, e a gente está passeando. Ei, mas é como termina que conta. A gente precisa construir a nossa casa, a nossa jornada de fé com base firmada em fundamentos eternos. Eu ganho dinheiro sim, mas o meu coração é quem tem dinheiro. O dinheiro não me tem. Eu tenho liberalidade para abençoar. Eu passeio com a minha família sim, mas em algum momento eu vou abrir mão de um tempo de família e levar minha família para servir a Deus. Irmão, pega essa chave. A oferta precisa partir de um pressuposto. E esse pressuposto é: eu abro mão de algo que tem valor para mim, para oferecer para Deus. Olha para mim, essa chave pode mudar a história de alguém. Eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de tempo, serviço, coração, envolvimento. Amém? Você está comigo? O que é uma oferta? Oferta é como aquele vaso de alabastro que foi quebrado. Tinha valor, preço de 1 ano de trabalho. E ela quebra aos pés de Jesus. Os religiosos olham e falam: isso é um desperdício. Jesus olha e fala: isso é adoração. Porque daqui a alguns dias vocês vão me procurar para me perfumar e não vão me encontrar mais. A Bíblia diz que dias depois, Jesus foi morto, sepultado. Mulheres vão com perfumes. Eu tive lá, irmão. Mulheres vão com perfumes e quando chegam lá, o túmulo está vazio. Então os anjos falam: por que procuram entre os mortos aquele que vive?
Elas fizeram a coisa certa, mas no tempo errado. Jesus não estava mais lá. A questão não é só sobre o que a gente faz, irmão, mas é como a gente faz, em que momento a gente faz. Pastor, eu só quero me envolver com a faculdade, quando eu terminar o college eu quero casar, depois que eu casar eu vou construir minha casa, depois eu vou me envolver. Irmão, a palavra diz, não diga amanhã faremos, amanhã compraremos, porque você não tem um amanhã, Deus te deu o hoje. Então diga, se Deus permitir, amanhã faremos, se Deus permitir, amanhã compraremos, se Deus permitir. Você está comigo ainda? Diga amém. Então olha que louco isso, irmão. Isso é muito poderoso. Os hipócritas daquela casa, que tinham muito mais do que aquela mulher, disseram, isso é um desperdício. Por quê? Porque o coração dele estava só naquilo. A Bíblia diz, aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Irmão, eu acredito que talvez em algum armário da casa daquele cara, existiam inúmeros outros frascos de perfume, como o dela. E eu acredito que na casa dela, talvez aquele fosse o único. Não tem a ver com quantidade. Quem é mesquinho com tempo com Deus não é porque falta tempo, é porque falta vontade. Quem é mesquinho com ofertas para Deus não é porque falta dinheiro, é porque falta gratidão. Nunca foi falta de tempo, nunca foi falta de dinheiro, nunca foi falta, irmão, a gente tem que ser coerente. Aquela viúva que chama a atenção de Jesus, ela deu centavos. Alguns historiadores fizeram cálculo e proporcionalmente o custo de um funcionário no templo para ajudar nas contagens dos recursos custava mais do que a oferta que ela deu e o tempo que levaram para contar. Irmão, o que ela deu não tinha a ver com algo monetário, mas tinha a ver com a essência da oferta dela. Então, voltando a esse princípio, você está comigo ainda? Diga amém. Pastor, então você está dizendo para eu abrir mão de tempo de qualidade com a família para servir a Deus? Não, eu não estou te chamando para ser um workaholic gospel. Não é isso. Mas é bom sim você em algum momento abrir mão de algo que é precioso e falar, eu te entrego o meu melhor. É a minha primícia. É o meu primeiro. O meu primeiro. Êxodo 13, eu preguei sobre isso na quinta, o princípio do primeiro. Deus fala, separa para mim o primogênito de todos os filhos e de todos os animais. Me dá a primeira parte. Pega essa chave, vou finalizar aqui, irmão. Imagina se você pegar o primeiro final de semana de cada mês e com a sua família servir a Deus de alguma forma. Não, pastor, então eu vou passear e quando sobrar tempo. Não, não, não. Irmão, Deus não está falando de sobras. Deus está falando da primeira parte. Não é, eu vou passear, eu vou comer, eu vou jogar bola, eu vou no churrasco, eu vou no shopping. Se sobrar tempo, eu apareço no final do dia. Não, 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 não. Deus, eu separei esse dia para você. Minha casa está aqui, meus filhos estão aqui. O que precisa fazer? Tem que alimentar pessoas? Eu vou lá comprar a cesta básica, eu vou ajudar a embrulhar. O que precisa fazer? Tem que pintar aqui. O que precisa fazer? Tem que orar por alguém. Cadê as fichas de consolidação? Deixa eu ajudar a ligar. Como é que eu faço? Irmão, se envolva, ame aquilo que Deus ama. Dê o teu melhor. Oferta é abrir mão de algo que tem valor para você. Esse relógio eu não gosto mais, então esse eu vou dar. Esse tênis eu não gosto mais, então esse eu vou dar. Esse tempo eu não vou usar mais, então esse tempo eu vou dar. Não, 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 não. Isso são sobras. Você já parou para pensar? Eu vou usar um exemplo prático agora, porque dinheiro todo mundo entende, irmão. Que numa igreja que tem uma média de $7 por pessoa, o que a gente está dizendo para Deus é que o tip que a gente dá no nosso almoço de domingo é superior à oferta que a gente entrega aos pés dele. Irmão, pelo amor de Deus, olha para mim, eu não estou preocupado com o que cada um vai dar, é Deus quem paga as contas, amém? Ele já levantou alguém com $19 mil para o Kids lá do Mato Grosso, nunca pisou nessa casa. Levantou o empresário do Rio agora, vai ajudar com o projeto acústico. Eu não estou dizendo que a gente precisa, porque as contas Deus sempre paga. O que eu estou dizendo é que vocês e eu e a minha casa e a sua casa, nós precisamos nos envolver mais com aquilo que Deus se agrada. Ele morreu pela igreja, então viva por ela. Jesus morreu pela igreja, viva por ela. Isso é coerência. O que é incoerência, pastor? É cantarmos de olhos fechados, em plenos pulmões. Eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus planos, eu abro mão da minha vida por ti. Irmão, se Jesus já morreu pela igreja, você não precisa morrer por ela. Viva por ela. Viva por ela. Viva por uma causa, queime por uma causa. Como eu posso então servir a Deus? Você serve a Deus servindo pessoas. Você ama a Deus amando pessoas.
Você abençoa, eu vou botar entre aspas, porque quem somos nós para abençoar a Deus? Mas entre aspas, você abençoa a Deus abençoando pessoas. Você é grato a Deus liberando algo sobre pessoas. Você está de pé porque em algum momento alguém abençoou você, irmão. 1988, todos os médicos falaram para os meus pais: aborta. Ele vai nascer com problemas de visão, malformação cerebral. Os meus pais decidiram pagar o preço, eles correram o risco. Foi minha primeira bênção. Quando os meus pais falassem: hey, son, bless you, eu abençoo você, eu vou correr o risco por você, eu vou pagar o preço por você. Por que eu estou de pé pregando para você 32 anos depois? Porque há 32 anos atrás alguém pagou o preço por mim. Ah, então tua história começou no ventre? Não, long time ago. E eu estou usando algumas pequenas palavras em inglês porque a gente já tem americanos chegando, ok? We are global church. Local vision. Global, I don't know. Isso é louco. Grécia conectada, Tailândia, Itália acabaram de chegar. 4.000 pessoas conectadas praticamente, 3.700 contas. Pega essa chave, irmão. Ah, pastor, então você está de pé porque há 32 anos atrás alguém pagou o preço por você? Não. Eu estou de pé porque, além de 32 anos atrás, alguém ter pago o preço por mim. Há 2021 anos atrás, alguém se entregou por mim. Irmão, eu respiro porque Ele vive, eu me movo porque Ele vive, eu tenho porque Ele me deu, eu posso porque Ele me deixa fazer. Todas as coisas são possíveis. Aqueles que creem, é a nossa fé que nos sustenta, que nos move, que nos abençoa. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Aquilo que a gente está dando, a gente na verdade não está fazendo, a gente só está retribuindo. A gente tem que mudar essa visão, e eu termino aqui, irmão. A gente tem que mudar essa visão. A visão que a gente tem sem perceber é uma visão depois da queda. Pega essa chave. O homem peca, Deus fala: olha, eu vou tirar você do jardim. Não porque eu quero te punir apenas, mas é porque eu te amo. Se você na condição de pecado tiver acesso à árvore da vida eterna, eternamente você vai ser pecador. Então eu vou tirar você do acesso da vida eterna, até que eu, meu filho, possa redimir você. E então redimido será salvo, e então salvo terá acesso à vida eterna. Então eu vou tirar você daqui. Você está comigo? Ainda diga amém. E a partir de agora, a mulher vai sentir dores, contrações, dores de parto. E você vai comer do suor do teu trabalho. Irmão, pega essa chave. O princípio pós-queda é: você come se plantar. Se não plantar, não tem. Se não plantar, não come. Se não plantar, não colhe. Mas isso é pós a queda, irmão. Nós estamos no tempo da graça. E na graça, Deus reestabeleceu tudo que o pecado removeu. Ou seja, eu não estou plantando para colher. Eu já colhi e agora eu vou replantar. Eu tenho para dar porque Deus me deu. Eu posso fazer porque Deus já fez. Eu amo pessoas porque Deus me amou. Eu creio em algo eterno porque aquilo que era eterno se desfez de toda a glória. O único Filho de Deus se tornou um homem para que todos os homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Eu sou justo porque aquele que não cometeu pecado se fez pecado por mim, para que eu fosse feito justiça de Deus.
Eu sou sarado porque a cura se fez doente. Eu sou liberto porque a liberdade se fez escravo. Eu sou filho. Alguém pode declarar isso em nome de Jesus? Declare isso, diga: eu sou filho. Fica de pé no seu lugar, irmão. Eu quero orar com você. Fica de pé. Fica de pé. Você pode celebrar Ele. Feche teus olhos, levante as suas mãos. Se tem alguém com fome de Deus aqui nessa manhã, comece a fazer a sua oração. Deus, me usa. Me usa, Deus, me usa, me usa, me enche. Me usa, Jesus. Usa-nos, Deus, a vida. Aviva-nos, Deus, aviva-nos, aviva-nos. Liberta-nos, Deus, liberta-nos, liberta-nos. Liberta-nos de toda incoerência, liberta-nos de toda hipocrisia, de toda mentira, liberta-nos de todas as desculpas. Nós não queremos mais desculpas, nós queremos você, Jesus. Nós queremos você, Jesus. Muda a nossa semana, Pai, muda a nossa casa, muda a nossa vida, transforma os nossos pensamentos, lava o nosso coração, Jesus, lava o nosso coração, Jesus. Feche teus olhos, irmão, feche teus olhos. Eu sinto uma ativação de Deus, Deus ativando chamados, Deus ativando ministérios, Deus trazendo de dentro para fora quem você realmente é, o que Deus te chamou para fazer. Você pode todas as coisas nele, tudo é possível ao que crê. Seja livre, seja livre, seja livre. Deus ativa o dom que depositou em nós, ativa o dom que nós carregamos, Deus, ativa-nos, Deus, ativa-nos, ativa-nos.